Segundo livro de Samuel, capítulo 16. Davi e Ziba. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras e ali se encontrou, de repente, com Ziba, o empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou: "O que você vai fazer com tudo isso?" Ziba respondeu: "Os jumentos são para a família do rei montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto." "Onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul?" perguntou o rei. Ziba respondeu: "Ele ficou em Jerusalém porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul." O rei disse a Ziba: "Tudo o que era de Mefibosete é seu." Ziba respondeu: "Eu me curvo diante do meu rei e senhor, e que eu sempre possa agradá-lo." Davi e Simei. Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse: "Fora daqui, assassino, criminoso! Você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus o está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino ao seu filho Absalão e você está arruinado, seu assassino!" Então Abissai, cuja mãe era Zeruia, disse ao rei: "Por que o Senhor permite que este cachorro morto o amaldiçoe? Deixe que eu vá lá cortar a cabeça dele." "Vocês, filhos de Zeruia, não têm nada a ver com isso", respondeu o rei a Abissai e ao seu irmão Joabe. "Se foi o Senhor Deus quem mandou que este homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso?" E Davi disse a Abissai e a todos os seus oficiais: "Se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado se este membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo? Deixem esse homem em paz. Deixem que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor quem o mandou fazer isso. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar destas maldições." Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Simei também ia ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. O rei e todos os seus homens chegaram muito cansados ao rio Jordão e descansaram ali. Absalão em Jerusalém. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Quando Husai, o conselheiro particular de Davi, encontrou Absalão, gritou: "Viva o rei! Viva o rei!" E Absalão perguntou: "Onde está a sua fidelidade ao seu amigo? Por que você não foi com ele?" Husai respondeu: "Como é que eu poderia fazer isso? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor, por este povo e por todos os israelitas. Eu ficarei com o Senhor. Afinal de contas, a quem eu deveria servir, a não ser o filho do meu chefe? Assim como servi o seu pai, eu agora o servirei." Aí Absalão disse a Aitofel: "Eu quero o seu conselho. O que devemos fazer?" Aitofel respondeu: "Tenha relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Assim, todos em Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo do seu pai e os seus seguidores ficarão bem animados." Então armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio. E ali, na frente de todos, ele teve relações com as concubinas do seu pai. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão os seguiam.